Pessoal, quero falar uma outra coisa aqui muito interessante, tá? Não sei se vocês já ouviram esse termo, mas a gente sempre divide em cirurgias primárias e cirurgias de revisão. Existe alguma coisa aqui no meio? Meu nome é Mário Soares, eu sou ortopedista, sou especialista em infecção ortopédica e revisões e colocação de próteses ortopédicas, né, a troca das articulações. E eu vou explicar para vocês que existe um tipo de cirurgia que está entre a primária, né, de colocação de prótese primária, e a revisão de prótese, que é quando eu troco a prótese, que é o que a gente chama de primária complexa. Então pensa que o paciente não tem nenhuma prótese, entretanto ele tem um caso tão complicado, um caso fora do comum, que eu tenho que usar uma prótese que eu não usaria na primária, mas usaria na revisão. Então está ali no meio do caminho. Eu preciso individualizar esse caso, eu preciso fazer um bom planejamento, eu preciso entender o que está acontecendo e propor soluções fora do convencional. Porque quando a gente coloca uma prótese primária, eu estou pensando no convencional. É aquele caso ali, tá com artrose inicial, né, obviamente com indicação de cirurgia, mas você não tem tanta alteração do osso ou partes moles que você consegue usar uma prótese simples para resolver o problema. Na primária complexa, eu tenho que usar implantes diferentes. Às vezes nós temos problemas com isso. A gente tem que explicar, por exemplo, quando se trata de convênio, para o auditor do convênio, por que nós vamos fazer isso? Porque eles não estão acostumados com esse do meio de campo aqui, do meio termo. E a outra coisa é o seguinte, não é a maioria dos cirurgiões que sabe fazer isso. Eu vou dizer o seguinte, dentro da ortopedia, quem se propõe a fazer prótese, a maioria das vezes tem treinamento para fazer a prótese primária, né? Poucos têm para revisão e também muito poucos têm para a primária complexa, que é um caso ali diferente. Então é muito importante se atentar para isso. Se o seu caso não é um caso convencional, né, se já te falaram isso em consulta, você tinha uma doença prévia, às vezes você tem uma sequela de um acidente, você já foi operado, né, naquela articulação, mas não para colocação de prótese, para colocação de uma placa, um parafuso, e você tem essas placas, esse parafuso, o teu caso não é um caso simples. O teu caso é um caso de primária complexa. E aqui o raciocínio é exatamente igual que a gente faz para as revisões. Entretanto, obviamente, a gente não tem uma prótese aqui. Mas saiba e entenda que existem essas três opções quando a gente pensa em próteses, né, de quadril, de joelho, de ombro, seja lá o que for. As primárias, que são os casos simples, que não tem, né, a articulação ainda está lá com artrose. A primária complexa, que não é um caso extremamente desafiador, mas ainda não tem prótese. E a revisão, que é quando o paciente já tem a prótese e precisa ser trocado. Aqui cabe também ressaltar que existem revisões que são mais tranquilas e existem revisões que são extremamente desafiadoras, tá? Então, eu acho que é muito importante você procurar um cirurgião que saiba transitar nisso aqui tudo, saiba reconhecer e principalmente saiba dar solução para cada um desses casos. Aqui, nesse link, você vai marcar, né, você tem a forma de conseguir entrar em contato comigo e marcar a sua consulta ou a sua teleconsulta. Se o seu caso se enquadra nisso que a gente falou, né, tanto da primária quanto da revisão mais complexa que for, ou de uma primária complexa, é aqui no meu site que você vai conseguir essas informações e também vai ter a opção de ser tratado por mim. Obrigado e um abraço para vocês aí do canal.